Oi, gente, tudo bem? Vamos dar seguimento então ao nosso estudo. Conforme nós prometemos para vocês, nós vamos falar de cada versículo da Bíblia que trata a respeito do divórcio, tá certo? O primeiro vídeo que a gente fez foi Segundo casamento é adultério? Então quem ainda não assistiu, clica aqui em cima e vai lá e assiste, depois volta para esse, tá bom? E é importante também, se vocês ainda não assistiram, assistirem o vídeo onde eu falo sobre as traduções bíblicas, tá certo? Hoje existem muitas traduções e existem muitas versões, e muitas delas não mantêm o texto original que foi extraído do grego e do hebraico e do aramaico, tá? Então quem ainda não assistiu esse vídeo também, tá aqui em cima o link, só clicar, assiste lá e volta aqui. Gente, antes de mais nada, eu quero fazer um comentário a respeito do primeiro vídeo que nós fizemos. O estudo que a gente trouxe não foi baseado em opinião e também não foi tentando encontrar uma brecha para adaptar o segundo casamento, e muito menos fazendo apologia ou incentivando o segundo casamento. Nós entendemos que a melhor decisão que uma pessoa deve tomar é lutar pela sua família, lutar por restauração. Mas existem casos onde, depois do divórcio, nenhuma pessoa decide lutar e cada uma segue a sua vida. Então a gente está trazendo um estudo para saber qual é realmente, não digo a vontade de Deus, porque com certeza foi Deus que criou o casamento e a vontade dele é que fosse sim uma única aliança indissolúvel e eterna, certo? Mas foi permitido, foi tolerado o divórcio por causa da dureza do coração das pessoas. Então eu queria que vocês raciocinassem, gente. Vamos analisar cada texto bíblico. Se Deus é misericordioso o suficiente para perdoar uma pessoa que passou a vida inteira assassinando, uma pessoa que é estupradora, uma pessoa que é pedófila, quando essa pessoa se arrepende, ela não tem como voltar atrás e trazer de volta a vida das pessoas que ela tirou. Ela não tem como voltar atrás e desfazer os estupros que ela fez. Ela não tem como voltar atrás e desfazer as agressões que ela fez. Mas Deus apaga o pecado de todo aquele que se arrepende e a partir daquele momento deixa de fazer. Então, uma coisa que eu não expliquei naquele vídeo que eu quero explicar aqui. Tudo que a gente fez foi simplesmente falar sobre os textos bíblicos. Nós não falamos da nossa opinião. Por exemplo, eu vou pegar apenas um versículo, porque esse vídeo é pra gente falar de outro texto bíblico agora, tá? Mas lá em Mateus 19:3, na tradução NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Olha como que aparece na NTLH. Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Gente, olha quanto acréscimo de palavras. E como muda o texto. Um dos comentários que me foi feito naquele vídeo, uma pessoa falou que não se deve acrescentar nem subtrair nada da palavra. E é justamente isso que está baseado no nosso estudo. Nenhuma dessas duas versões, infelizmente, preza pelo texto original. Olha o que diz o texto original. A única Bíblia atualmente, e não é a Miriam que está falando, a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, a SBTB, ela que comprova que a única Bíblia hoje, a única tradução hoje, disponível no mercado, que mantém o texto original é a ACF, de João Ferreira de Almeida. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Gente, a palavra divórcio é totalmente diferente da palavra repúdio. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Vem comigo.
Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Mateus 5,32. E como o nosso objetivo é fazer um estudo dos textos bíblicos em cima das versões para que nós não interpretemos a palavra de Deus de forma errada, nós vamos continuar falando da NVI, da NTLH e da ACF, tá certo? Então vamos ver o que está escrito lá na NVI. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Olha o que fala na NTLH. Mas eu lhes digo, todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá adultério. Gente, eu particularmente não gosto nem um pouco da NTLH, porque ela modifica completamente o contexto, ela aumenta palavras, subtrai palavras e ela muda totalmente. É uma linguagem mais simples, né? Uma linguagem mais fácil, mas ela não é uma tradução, tá? Ela é uma paráfrase. O que é isso? O tradutor pega o texto e transforma com as palavras dele, tá certo? E a NVI também é uma linguagem simples, porém ela não preza pelo texto original. A NVI, ela deixa bem claro que uma pessoa que se divorcia e casa de novo é adúltera, né? Tanto um quanto o outro que se casar de novo comete adultério. Mas este, gente, infelizmente não é o texto original. Vamos ver lá o que diz em João Ferreira de Almeida, o texto original. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada também comete adultério. Então vamos lá, gente, entender de uma vez por todas o que é repúdio e o que é divórcio, tá? O que acontece? Naquela época, as mulheres, elas iam para o casamento com um dote, certo? O dote era um valor em dinheiro que o pai da noiva dava para o marido, certo? No momento de um divórcio, o marido deveria devolver este valor e ainda corrigido, tá bom? E o que é repúdio? Repúdio era um desprezo do homem. Quando ele não queria mais aquela mulher, ele simplesmente repudiava, deixava ela de lado e tomava outra mulher para si, tá certo? Casava-se com outra, entre aspas, certo? E aquela mulher repudiada, ela ficava sem dignidade. Ela não tinha uma carta de divórcio e ela não tinha o valor do dote de volta, tá certo? Então, quando Jesus fala aquele que repudiar e casar novamente comete adultério, é porque uma pessoa repudiada não estava divorciada. Então, sendo ela ou ele que casassem de novo, estariam cometendo adultério, porque eles ainda estavam ligados entre si. Ainda havia uma aliança entre eles, tá certo? Mas, quando o homem dava uma carta de divórcio para ela, ele poderia casar-se com outra e ela poderia casar-se com outro. Porém, era uma prática naquele tempo do homem repudiar e não dar carta de divórcio para não colocar a mão no bolso. Eles não queriam devolver o valor do dote.
Então eles apenas repudiavam as mulheres. E naquela época, uma mulher também não podia pedir o divórcio. Ela não podia dar carta de divórcio para o homem. Ela só era divorciada se o homem desse a carta de divórcio para ela. Entenderam? Então, isso, gente, não é a Miriam falando, não é invenção e não é opinião. Peguem as Bíblias, peguem as versões e vocês vão ver as diferenças. Estudem o tempo antigo. Então, o que Jesus disse que não pode repudiar é para manter a dignidade da mulher. Jesus era contra aquela prática. Se for se divorciar, aliás, se for repudiar, então dê uma carta de divórcio e mande a mulher embora. Esta que deveria ser a conduta. Por isso que os fariseus perguntavam: é lícito repudiar por qualquer motivo? Porém, algumas versões falam: é lícito divorciar-se por qualquer motivo? Então, Jesus fala, do princípio não foi assim. O casamento não foi feito para haver uma dissolução. Deus não criou o casamento, não criou a aliança para que houvesse o divórcio. Não foi Deus que criou o divórcio. Mas o divórcio, ele foi tolerado a partir do momento que surgiu a dureza do coração. O que Jesus falou? Se você quer repudiar, então dá uma carta de divórcio e libere a mulher. É isso que está falando o texto, tá bom, gente? E para concluir o estudo de hoje, eu quero chamar aqui mais uma vez o pastor Alexandre Martins, ele que é um colaborador aqui do nosso canal. E eu quero te perguntar, pastor Alexandre, tá tudo certo que eu falei? E o que mais o senhor pode acrescentar para contribuir aí no nosso estudo? Eu deixo a palavra com o senhor, fica com Deus, até mais. Graça e paz, irmã Miriam, muito obrigado aí por sua pergunta, que é muito importante. E as pessoas fazem uma confusão tremenda com isso. Qual a diferença entre a palavra repúdio e a palavra divórcio? Principalmente lá em Mateus 19, ok? O primeiro problema que as pessoas vão encontrar é que muitas delas não encontrarão em suas Bíblias a palavra repúdio. Por quê? Ao invés da palavra repúdio, o tradutor colocou a palavra divórcio, como se repúdio e divórcio fossem a mesma coisa, né? E isso já é um erro de tradução. E esse erro de tradução, eu não vou me alongar muito, porque a irmã já fez uma explanação, inclusive tem um vídeo muito bom sobre isso, muito esclarecedor. Eu aconselho que as pessoas de fato vejam esse vídeo, até mesmo antes de criticarem, de falarem qualquer coisa, porque a gente tem que apurar aquilo que a gente está ouvindo antes de ficar criticando, de ficar de forma orgulhosa, querendo impor o seu posicionamento sem uma preocupação com a verdade, né? Nós cristãos não estamos preocupados em reafirmar nosso posicionamento de forma orgulhosa para sermos melhor do que ninguém, para sermos mais sábios do que ninguém, não. Nosso compromisso é com a verdade, né? Quantas vezes na minha vida eu já voltei atrás, reconheci o meu erro e tive que mudar minha forma de pensar porque eu havia aprendido de forma errada, né? E se naquele momento eu não tivesse tido a humildade de reconhecer o erro, que durante muito tempo fiquei enganado e que a verdade não era aquela, hoje eu seria um ignorante, um analfabeto teológico até os dias de hoje, por causa do orgulho. E o orgulho faz isso mesmo. O orgulho produz analfabetos teológicos, cada vez mais, né? Então a gente tem que ser humilde e buscar aprender a verdade, tá? Então a irmã já falou sobre a tradução, é o primeiro problema que nós vamos encontrar em algumas Bíblias, que não colocam a palavra repúdio e colocam divórcio. Eu não vou falar, não vou adentrar com profundidade, que existe um problema de tradução, que a irmã já explicou. Muitas Bíblias estão traduzidas através de textos críticos e não de textos majoritários, do texto recebido, que é um texto fiel, é um texto que transmite credibilidade pelo seu contexto histórico, a forma como foi preservado. Tudo isso a irmã explicou. Por outro lado, tem os textos críticos que não produzem confiança, que tem uma grande quantidade de variações
de textos entre os seus códices, né? E quando compilaram o texto crítico, nesse texto crítico existem várias divergências entre textos, omissões de textos, acréscimos de textos, ou seja, corromperam a Bíblia. Então algumas traduções não são fidedignas. Então o primeiro passo que você tem que ter antes de estudar essa questão do repúdio e do divórcio é escolher uma Bíblia confiável para ler. Qual é a Bíblia confiável? Hoje a mais confiável é a ACF, tá? Almeida Corrigida Fiel, porque foi uma Bíblia traduzida a partir do texto recebido, de textos majoritários, textos que têm confiança, né? Transmitem confiança, e a forma como foi traduzida também transmite confiança. Foi traduzida por equivalência formal, ou seja, pegou o texto grego e traduziu aquela palavra para o português, sem se preocupar muito se o texto ia ficar fácil, se ia ficar de difícil leitura. A preocupação do tradutor não é facilitar a leitura para o cristão, não. É ser fiel. E por isso que a leitura às vezes é tão rebuscada, é tão difícil de entender. Por outro lado, essas outras Bíblias que foram traduzidas a partir de textos críticos, além de não transmitir confiança ao texto crítico, foram traduzidas por equivalência dinâmica, ou seja, não é tradução de palavras, é tradução de pensamentos. Ele buscou no texto original o pensamento do autor e colocou no português de acordo com as suas palavras, ou seja, não pode nem se considerar uma tradução. É, na verdade, uma paráfrase. A sua Bíblia, talvez, que você está segurando aí, não é a palavra de Deus, é a paráfrase de alguém que traduziu, não se sabe se traduziu corretamente ou não, por isso existem vários erros, né? Por isso existem vários erros, porque geralmente o tradutor não é um exegeta, né? E mesmo se fosse um exegeta, é um ser humano passível de erros. Então é muito arriscado você querer fazer uma tradução de pensamentos, de interpretação. Não pode, você tem que preservar as palavras do original para evitar que haja qualquer tipo de problema, ok? Então hoje a Bíblia mais confiável é a ACF. E quando você vai para a ACF, você já encontra lá a palavra de repúdio, no Mateus 19, e encontra também a palavra divórcio, ok? Então vamos lá. A primeira diferença das palavras é a diferença etimológica, tá? No grego, no original, a palavra repúdio é apolúase, enquanto divórcio é apostasion, tá? São etimologicamente diferentes. Mas aí você pode arguir comigo, falar o seguinte: ora, pastor, mas o fato de etimologicamente as palavras serem diferentes não quer dizer que não tenham o mesmo significado quando introduzidas dentro de um contexto. Sim, é verdade. Você pode etimologicamente ter duas palavras que dentro de um contexto, ou seja, semanticamente, elas querem dizer a mesma coisa, né? Só que no caso desse texto, Mateus 19, e dos outros que falam de repúdio e divórcio, repúdio e divórcio não se tratam da mesma coisa, porque o contexto nos mostra exatamente o contrário, né? E para você alcançar o contexto, esse é o grande problema de interpretar Mateus 19. É porque quase ninguém alcança o contexto. Porque o contexto desse texto, o contexto de Mateus 19, você não vai alcançar com uma simples leitura do texto. Como também você não vai alcançar esse contexto lendo a perícope na qual o texto está inserido. Não é suficiente. Também você não conseguirá alcançar o contexto de Mateus 19 buscando o seu contexto imediato e seu contexto remoto. Porque embora no contexto remoto você tenha textos que venham contribuir para a interpretação, para a formação do contexto, ainda não será suficiente. E por que não será suficiente? Porque para entender o contexto desse texto, é imprescindível que você conheça o contexto histórico.
E o contexto histórico desse texto você não vai encontrar em sua totalidade na Bíblia Sagrada. Você vai ter que recorrer a outros escritos, como por exemplo Flávio Josefo, né? E outros historiadores que vão nos contar como se dava o divórcio e o repúdio na época de Jesus. Se você não entender isso, é impossível você entender sobre repúdio e divórcio, e você deixa de ser uma pessoa com autoridade para emitir qualquer opinião a respeito do texto, porque nenhum texto pode ser entendido, o seu significado, sem primeiro alcançar o seu contexto. Isso aí não sou eu que estou inventando, isso aí é um princípio hermenêutico, inclusive um dos principais princípios hermenêuticos que qualquer teólogo que está me ouvindo há de concordar comigo e não vai divergir. Porque a primeira coisa para você encontrar um significado de um texto é o quê? Buscar o contexto. Ok? Muitas vezes esse contexto, você olhando o contexto imediato, você já absorve. Às vezes é necessário que você busque um contexto remoto, um texto além, para você entender aquele texto ali. Às vezes não é suficiente, às vezes você tem que buscar um contexto histórico, um contexto cultural, né? Um contexto político da época. Enfim, cada texto, para você entender de forma fiel, ele vai exigir, vai demandar que você busque um determinado contexto, uma determinada informação para você entender o seu contexto. Tudo bem? E no caso desse texto, nós quando buscamos o contexto histórico, e aí quando eu falo em contexto histórico, não estou falando de invenção de ninguém, eu estou falando de fatos concretos que são irrefutáveis, porque são históricos, ok? Na época de Jesus, e eu já começo assim, derrubar a tese de que repúdio e divórcio era a mesma coisa, na época de Jesus, repúdio e divórcio eram tratados de forma diferente. Não é só na época de Jesus, não, muito antes disso. Tá? Por quê? A lei de Moisés dizia o seguinte, que você tinha que dar a carta de divórcio e depois repudiar. Né? Primeiro você dá a carta de divórcio e depois repudiar, ou seja, depois você abandona, depois você larga a sua esposa, né? Separa de vez, de fato. Né? Então o repúdio é isso, mas isso tinha que se dar por um meio legal. Existia uma previsão legal na lei de Moisés. E como é que se dava o repúdio? Era mediante a carta de divórcio. Então divórcio era uma coisa, repúdio era outra. Beleza. Era isso que eles faziam na época de Jesus? Não era isso que eles faziam na época de Jesus. Né? Na época de Jesus, eles simplesmente repudiavam sem dar a carta de divórcio. Eles faziam algo contra a legislação de Moisés, mas, no entanto, isso era consuetudinário, ou seja, isso fazia parte do costume do povo judeu. Eles faziam isso de forma corriqueira, como se tivessem legalizado essa prática na época. E é a partir daí que você entende o porquê que os fariseus estão querendo, logo no início, fazer essa pegadinha com Jesus. Por isso que você entende é que a pergunta dos fariseus é tão capciosa. Porque os judeus não estão perguntando ali, é só você abrir a ACF, se é lícito se divorciar. Porque é óbvio, a lei já dizia que não é lícito. Eles não iam fazer para Jesus uma pergunta idiota, né? Uma pergunta que Jesus ia falar assim, olha só, lê a lei de Moisés que você vai ver que não é lícito. Não, não era isso que eles estavam querendo saber, porque eles não seria uma pegadinha, não seria capcioso, Jesus ia tirar de letra, né? Eles estavam querendo fazer uma pegadinha, por quê? Porque o repúdio, da forma como era praticado, não existia previsão legal, mas era aceito pela totalidade da comunidade. Então o que ele ia fazer? Jesus, a pegadinha está exatamente aí. Ele ia responder para agradar todo mundo, ou ele ia contra aquela prática e ia desagradar todo mundo? Entendeu? Só nisso aí, você entendendo o porquê da pergunta, você já entende que o repúdio era tratado pelos judeus de forma diferente do que o divórcio, ok? Então, como é que os judeus faziam? Os judeus, eles repudiavam as mulheres,
né? E não davam carta de divórcio porque a carta de divórcio tinha um alto custo, ele tinha que, pela lei, indenizar a mulher, inclusive com parte da sua herança. Então isso era um custo tremendo para você se divorciar. Exatamente por quê? Porque Deus odeia o divórcio. Exatamente porque Deus não aceita o divórcio. É por isso que a lei traz uma penalidade tão severa, né? A lei não diz que não pode divorciar. A lei dá uma penalidade exatamente para evitar. No entanto, por causa da dureza do coração dos judeus, Deus permitiu, não é que é a vontade de Deus, Deus não tem vontade que ninguém se divorcie, mas Deus permitiu, por causa da dureza do coração, que houvesse aquela previsão legal possibilitando o divórcio. E na previsão legal, na lei de Moisés, caso você se divorciasse, você podia ainda contrair outro matrimônio. É só você abrir lá Deuteronômio 24, que você vai entender. Você poderia contrair um outro matrimônio, tá? Então, amados, eles não davam essa carta de divórcio, simplesmente eles repudiavam e a mulher continuava presa ao marido pela lei. Ou seja, era, vamos dizer assim, era um divórcio de fato, mas não de direito, né? Era um repúdio. O divórcio de fato nada mais é do que o repúdio, né? É você abandonar a sua mulher, largar para lá, mas sem dar a carta de divórcio. Então ela permanecia presa pela lei. Por isso que o texto de Mateus 19 vai dizer que a mulher repudiada que contrair outro matrimônio está cometendo adultério, né? Adultério, mocheia. Ora, para você cometer adultério, você só comete se você estiver casada, né? Então ele já está deixando no texto, a própria palavra adultério já aponta que ela contraiu um outro matrimônio ainda ligada pela lei ao marido, senão não seria adultério. Para existir adultério, tanto na nossa legislação quanto na legislação mosaica, tinha que estar legalmente casada. Senão não era adultério. Podia ser fornicação, prostituição, mas adultério não. O texto fala em mocheia, adultério, no grego. Então, ela praticava adultério. Por quê? Porque ela estava, embora tenha sido repudiada pelo marido, ela estava ligada ao marido pela lei porque não lhe foi dada carta de divórcio. Agora, se lhe tivesse dado carta de divórcio, ela estaria cometendo adultério? Óbvio que não, porque ela não está casada, né? Poderia ser prostituição, se assim a Bíblia dispusesse, né? Mas se fosse essa a intenção de Deus, não estaria adultério aí. Estaria porneia ao invés de mocheia. Estaria relações sexuais ilícitas, prostituição, fornicação. Essas palavras representadas pela palavra porneia no grego. Tudo bem? Mas como está mocheia, está dizendo o seguinte, que ela permanecia casada pela lei e contraiu outro matrimônio. É isso que Jesus está proibindo. Jesus não está falando em nenhum momento do texto, isso aí as pessoas afirmam com base em uma interpretação totalmente equivocada, de que uma vez a pessoa se divorciando legalmente e contrair outro matrimônio é adultério. Jesus não está dizendo isso e Jesus não está combatendo isso. Ou seja, esse texto de Mateus 19 não está combatendo o segundo casamento. Não está combatendo o segundo casamento. Na verdade, ele está combatendo aí no texto aqueles que repudiavam a mulher, mas não lhe davam carta de divórcio. E só para lembrar a vocês, mulher naquela época não podia dar carta de divórcio ao marido, não. Isso era uma prerrogativa do homem. Porque a mulher era tratada como se fosse uma escrava. Era algo que não era a vontade de Deus, mas era cultural daquela época. A mulher não tinha direito nenhum, nem de se divorciar. Então, ainda que ela quisesse se divorciar, ela não poderia. Porque isso dependia do marido, era uma prerrogativa do homem. Então o homem simplesmente, para ele era muito cômodo, largava a mulher para lá, não dava carta de divórcio para não gastar dinheiro, a mulher ficava ligada ao marido sem poder se casar. Só que tem um problema, a mulher virava uma pessoa que não podia trabalhar, não tinha como ter subsistência, né, como se alimentar, como trabalhar, porque era proibido, ia morrer de fome. Então das duas uma, ou ela ia contrair um outro matrimônio e ia acabar
praticando adultério, até por uma questão de necessidade, ou ela ia virar prostituta, que era o que mais acontecia. A maior parte das prostitutas naquela época aconteciam exatamente por isso, porque elas não eram desligadas pela lei do marido e nenhum homem queria casar com elas, para não praticar adultério também, porque aquele que casa com a mulher que foi repudiada sem a carta de divórcio, acaba praticando também adultério junto com ela. Se ela já tivesse a carta de divórcio, não teria nenhuma lógica Jesus dizer que aquele que casa com a repudiada também comete adultério, porque ele não tem nada a ver com isso, né? A mulher já está solteira, né? Divorciada, então não é adultério. Só comete adultério o marido que casar com a mulher repudiada porque ela ainda está presa pela lei ao marido. Então, na verdade, o texto não é difícil de se entender, mas não é difícil quando você encontra um contexto histórico, quando você vai lá e entende que repúdio e divórcio não se tratam da mesma coisa. E a diferença não é só etimológica, não, porque são palavras diferentes, com origens diferentes, não. A diferença também é semântica, a diferença também é contextual. Ok? Então não tem como dizer que no texto repúdio e divórcio significam a mesma coisa, porque não significam, são coisas totalmente diferentes. Ok, então, amados? Miriam, eu acho que eu respondi a sua pergunta, mas se você tiver mais alguma dúvida, fica à vontade, pode perguntar e eu terei todo o prazer do mundo em responder e contribuir aí com esse canal que tem abençoado muitas vidas. Tá bom, minha querida? Que Deus te abençoe e fique na paz. Espero que tenha esclarecido e até o próximo encontro.